Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Começa agora uma série de vídeos e este é o primeiro sobre reacts que a gente vai estar fazendo de vídeo de pessoas que deixaram aí público, né, perguntas para as testemunhas de Jeová. E como toda boa testemunha de Jeová gosta de responder perguntas baseadas na Bíblia, não vai ser diferente conosco, né? A diferença é que a gente pode ali pausar, conversar um pouco, trocar uma ideia e trazer fontes seguras aí para vocês também com respeito ao que a Bíblia ensina sobre determinados assuntos. Além do que, ainda a gente sempre recorre, né, a outras Bíblias, a comentários bíblicos para dar mais peso ainda ao argumento. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, só a Bíblia às vezes não é o suficiente para algumas pessoas. A gente vai estar então começando esta série e eu já vou pedir para você deixar o seu like aí, por favor, e também deixar a sua opinião depois com respeito a esse vídeo, para a gente poder estar melhorando cada vez mais os nossos vídeos, né? E se esse formato que você está vendo aqui é interessante para você estar assistindo, tá bom? Vamos começar então a fazer o nosso react. A pergunta, olha só que interessante a pergunta. Vamos lá. Saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E eu tenho mais uma pergunta sincera para as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, em sua doutrina, elas afirmam que quando ocorre a morte biológica, a alma também morre. Não existe alma. A alma não sobrevive à morte do cérebro. Aqui a gente já tem que conversar um pouquinho, né? Como visto que é uma pergunta ali que ele diz ser sincera, então vamos conversar um pouquinho a respeito deste assunto. Ele afirmou que as testemunhas de Jeová afirmam na doutrina, né, que a gente não acredita que a alma sobreviva. Bem, antes de mais nada, a gente tem que recorrer à Bíblia. Eu tô com a minha lutadora aqui, ó, a minha João Ferreira de Almeida, né? Porque eu gosto bastante dela, tem bastante anotações aqui. Apesar de muitas vezes a tradução dela não ser lá aquelas coisas, né? Mas é uma Bíblia amplamente usada por a maioria das pessoas em geral, né? Então a gente acaba usando, né, essa tradução João Ferreira de Almeida. Quando a gente abre, por exemplo, Gênesis capítulo 2 aqui, a gente tem que partir do princípio das coisas, né? Pra gente saber o que é a alma, né? O que é o espírito, enfim. Quando a gente vem aqui para Gênesis capítulo 2, ali no versículo 7, ali fala, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o homem foi feito alma vivente. Soprou Deus o fôlego da vida. Bem, o que é esse fôlego da vida? Vamos um pouquinho mais para frente aqui, ó. Gênesis capítulo 7, versículo 22. Quando acontece o dilúvio, olha só o que a Bíblia fala. Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida, em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Então a Bíblia mostra, né, que o fôlego da vida, o espírito que Deus sopra para que o homem se torne uma alma vivente, né, é ali o seu fôlego da vida. E uma vez que isso acontece, é tirado, né, o espírito, o fôlego de vida, a pessoa morre. Não é à toa que isso é verdade, porque Jó fala isso, né? Vamos abrir lá a Bíblia aqui em Jó. Deixa eu abrir aqui. Jó, capítulo. Deixa eu ver aqui. Jó capítulo 27, versículo 3. Só. Jó 27, 3. Ali diz assim: Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, o fôlego da vida, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então, Jó também fala que enquanto existisse ali o fôlego, o espírito, né, dele, o fôlego da vida, ele não falaria algo, né, iníquo.
Então mostra que o ser humano ele foi feito, conforme diz Gênesis 2:7, do pó da terra. Deus soprou o espírito, o fôlego da vida, e é o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida que é dado aos animais. E a gente foi feito alma vivente. Bem, aí agora a gente tem que pegar a palavra alma pra gente analisar, certo? Vamos analisar então a palavra alma. Agora eu vou usar aqui outra Bíblia, tá? Agora a gente vai estar usando aqui a Bíblia Palavras-Chave. É uma Bíblia bem legal porque ela contém um dicionário grego e o dicionário hebraico do Antigo Testamento. A palavra alma é a palavra 5315 do hebraico nefes. Ali fala, ó, apropriadamente uma criatura que respira, um animal, usado de maneira muito ampla no sentido literal. Animal, corpo, fôlego, criatura, homem, substantivo feminino que significa hálito ou ser interior com seus pensamentos e emoções. Ali diz que a palavra ela é usada 753 vezes no Antigo Testamento e ela tem uma ampla variedade de sentidos. Então, sempre tem que analisar o contexto quando você vai falar a respeito dessa palavra. Ali continua falando. Além disso, a palavra pode abranger a força animadora de uma pessoa ou do seu corpo morto. Então, a força, o espírito também é a palavra alma. Depende do contexto, lógico. Também pode ser aplicada a animais em vários dos sentidos acima. E força animadora ou criatura. Aí, quando se aplicada a uma pessoa, olha só que interessante. Não se refere a uma parte específica de um ser humano, conforme a doutrina da imortalidade da alma ensina, né? As escrituras consideram uma pessoa, as escrituras consideram uma pessoa como um todo composto, completamente relacionado com Deus e não dividido de alguma maneira. Alma, espírito e corpo, conforme é o ensino da imortalidade da alma. Então, o próprio dicionário, né, se as pessoas lessem um pouco também, né, o próprio dicionário de estudo Strong, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, deixa bem claro aqui, não sou eu que estou falando, né, apesar da Bíblia provar que a alma morre, os próprios teólogos, né, deixam isso explícitos aqui também nos seus estudos. Isso é muito bom, né? Então aqui fica provado que uma vez que Deus criou o homem, falou para ele, né? Outra coisa interessante, deu a ele uma lei, né? Uma lei bem interessante. Lá em Gênesis 2, de volta, agora o versículo 17, olha só o que Deus fala. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora a pergunta, né? Ali fala, certamente morrerás. A doutrina da imortalidade da alma diz que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Será que seria justo Deus ter dito a Adão, você vai morrer? E daí quando ele morre, não, é brincadeira? Não, você não vai, você vai pro inferno porque você pecou. Não faz muito sentido, né? Até porque se a gente for um pouquinho mais pra frente, capítulo 3, versículo 17, versículo 19, né? Diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e ao pó te retornarás. Fica evidente aqui, então, as próprias palavras de Deus, o que é uma pessoa, né? Pessoa formada de fôlego de vida, né? E a pessoa formada do pó da terra, né? Então não seria justo dizer para Adão que ele voltaria pro pó, quando na verdade depois que ele morre, ele vai para outro lugar. Deus seria um Deus mentiroso, né? A gente sabe que o nosso grandioso Deus Jeová não é assim, né? Ele não é mentiroso. Então, basicamente, eu poderia entrar aqui e falar a respeito também de outros textos que falam que, né, a alma que pecar, ela que morrerá, né? Aí entra aquilo que a gente conversou, que a gente viu lá no dicionário, né? A respeito do contexto, né? Mas eu acho que só em Gênesis aqui já fica suficiente
explícito aqui que a alma, a pessoa, ela morre. Isso é um fato. Tanto é um fato, né? Que se a gente pegar, por exemplo, o livro, né, a história ali de Lázaro, né? Lázaro, quando Jesus vai ressuscitar, Pedro pergunta lá pra ele, né? Vamos ver. Eu falei que não ia, né? Mas vamos ver rapidinho aqui, ó. João, capítulo 11. Só pra dar um exemplo, né? Pra não ficar feio, né? Ah, João 11. Ali, ó. João 11:11. Falando a respeito da morte de Lázaro, Jesus falou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Legal, né? Então Jesus, nosso rei, comparou a morte ao que é um sono. Então quando a gente morre, nós que somos almas viventes, morremos, o fôlego de vida sai, volta, né, para Deus que o deu, e a gente dorme. É isso que acontece. Agora veja a continuação do vídeo, que daí vem a pergunta sincera dele, né? Bom, sendo assim, como é que elas explicam a transfiguração de Jesus Cristo quando aparece do lado dele Elias e Moisés? Moisés e Elias conversam com Cristo. Bom, Elias não morreu, né? Elias foi arrebatado ao céu. Mas Moisés morreu. E como é que Moisés aparece conversando com Cristo se, segundo a testemunha de Jeová, a alma morre? Cordiais saudações, meu nome é... Tá aí uma boa pergunta, né? Muita gente tem dificuldade, né, em explicar a transfiguração de Jesus Cristo, por ter ali aparecido Moisés e Elias, né? Eu nem vou entrar no mérito ali de Elias ter sido arrebatado aos céus, porque a gente já conversou o que acontece quando uma pessoa morre, né? O próprio Jeová já deixou claro que quando uma pessoa morre, ela volta pro pó, e Jesus disse que a pessoa está dormindo. Então, quanto a isso, não tem problema. Mas vamos entender a transfiguração, né? Talvez para alguns de vocês que estão assistindo o vídeo aí tenham até mesmo dúvida de como que pode explicar isso, né? E é algo bem simples, na verdade, que a gente pode resumir da seguinte forma. Eu já vou mostrar aqui algumas coisas, mas a gente pode resumir da seguinte forma: a lei e os profetas. Olha só, Mateus, capítulo 5, versículo... Eu tô em Marcos. Mateus 5,17. Olha só o que Jesus Cristo falou a respeito. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. Vamos entender? Bem, Jesus Cristo é o prometido Messias. A lei prefigurava a Cristo. A gente vê isso na Bíblia. Paulo fala que ela era uma sombra de uma coisa que iria vir, né? Ela era um guia, um aio que prefigurava a Jesus Cristo. Então Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir todos os preceitos da lei. Esse é o primeiro ponto. Os profetas. Jesus veio cumprir todas as profecias referentes ao Messias. Então agora eu acho que você já começa a entender aqui o porquê de Moisés e Elias terem aparecido. Moisés, toda vez que você pega as pessoas falando da lei no Novo Testamento, a lei de Moisés, e toda vez que você vai falar de um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, porque a Bíblia fala que Elias iria vir primeiro, né,
para a chegada do Messias. Então os judeus tinham muito respeito por Elias. Por isso que a figura de Moisés e Elias apareceram na transfiguração. E não sou eu que estou falando isso à toa, não. Vamos ver agora algumas outras bíblias aqui que corroboram com essa informação. Então eu estou aqui agora com a King James, certo? Que é uma bíblia muito respeitada no meio acadêmico aí. Na nota sobre a transfiguração de Cristo, lá em Mateus capítulo 17, ali diz: como prometera, Jesus oferece a alguns discípulos mais íntimos uma antevisão da exaltação à futura do Senhor e do pleno estabelecimento do seu reino. Jesus foi visto em sua forma glorificada. Tá, vamos entender. Se a gente pegar lá todo o relato da transfiguração, e você pode ler depois, né? Ali fala que de modo algum alguns discípulos morreriam sem ver Jesus vir na sua glória. E às vezes parece ser uma contradição, a gente vai ver também isso, né? Então ali continua dizendo daí. Ali fala, ó, Moisés comparece representando a antiga aliança e a promessa da salvação, que dentro em breve seria cumprida no sacrifício de Jesus. Elias representa os profetas e o cumprimento da palavra de Deus. Viu só? King James atualizada deixa bem claro isso pra gente, né? Os próprios teólogos aí também confirmam isso. Então, é básico, gente. Se referia à lei e os profetas, Moisés e Elias. Transfiguração, visão, né? Vamos ver outra Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo, nova tradução na linguagem de hoje. A respeito desse texto, lá em Mateus capítulo 17, ela diz assim, ó, Mateus 17, 3. Representantes da lei e dos profetas. E dela cita lá o texto que eu citei, né? Mateus 5,17. Né? Básico isso. E uma das bíblias que eu gosto bastante de um teólogo muito respeitado no meio acadêmico, que é o Norman Geisler e Thomas Wade. Na sua Bíblia de Estudo, Perguntas e Respostas, ele também fala um pouquinho a respeito disso. Ali ele diz assim, ó. Ele dá 3 maneiras, né, que as pessoas em geral falam a respeito desse assunto. E na terceira, ele diz assim: a terceira e mais plausível explicação é que essa é uma referência à aparição de Cristo em sua glória no Monte da Transfiguração, cujo relato começa precisamente no versículo 17:1. Nessa passagem, Cristo aparece literalmente numa forma glorificada, e alguns de seus apóstolos lá estão para testemunhar o que aconteceu, a saber, Pedro, Tiago e João. Essa experiência da transfiguração certamente foi apenas um desfruto prévio de sua segunda vinda, quando todos os crentes o verão, vindo em poder e grande glória. Assim fica aí respondido, né, a pergunta, né? A própria palavra visão, né? Vamos pegar aqui a palavra visão, Mateus, né? Mateus. Então, a própria palavra visão, conforme diz o dicionário Strong, né? 3705, lá para Mateus capítulo 17. Versículo 9, que quando Jesus diz para os discípulos, né, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, é a palavra 3705. Então, no dicionário do Novo Testamento, de grego, a palavra 3705, que é a palavra horma, significa alguma coisa contemplada, um espetáculo, uma vista ou visão de algo. Então, né, fica aqui respondida a pergunta, fazendo só uma breve recapitulação, né, de que
Jeová Deus, quando criou Adão, formou ele do pó da terra e disse que se ele pecasse, ele morreria. Certo? Então a alma é a pessoa, conforme a gente viu. Segundo, aí respondendo a pergunta do colega aí, né? Como que então Moisés e Elias apareceram? Poxa, era uma visão, a gente acabou de ver aqui, né? E representavam o quê? Conforme a gente viu também nas outras bíblias de estudo, representavam a lei e os profetas. Então, os apóstolos tiveram a chance de ver, né, Jesus Cristo na sua glória, cumprindo tudo e mostrando, né, o reino dos céus. E isso, de certo, também servia para fortalecer a fé de Jesus Cristo, porque logo depois, né, se você continuar lendo lá o contexto, ali deixa bem claro que vem uma voz do céu, que era Jeová Deus, e disse, né, este é meu filho amado a quem eu aprovo. Então, a transfiguração serviu para fortalecer também Jesus Cristo, que ele estava fazendo tudo corretamente. E no futuro, posteriormente, com certeza fortaleceu ainda mais os apóstolos, né? E aqui a gente poderia também entrar em outras situações, né? Até porque o povo judeu nunca acreditou, né, que a alma é imortal. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Eu quero que você deixe aí o seu like, deixe sua opinião para saber o que você achou desse vídeo aí. Ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.